Quando a juíza perguntou se eu tinha algo a dizer, quase soltei uma risada. O que eu poderia, afinal, declarar, depois de ouvir meu próprio marido, o homem que um dia beijou minha testa e me chamou de âncora, vangloriar-se abertamente no tribunal de que planejava viver da minha fortuna? Houve risinhos na plateia, o clique constante das câmeras, e, naquele instante, algo se partiu em mim. Não foi por humilhação, mas sim pela compreensão gélida. Ele ensaiava aquela cena havia anos. Olhei para ele, o terno impecável, o sorriso confiante, o mesmo homem que prometera proteger tudo o que meu pai construíra. Não senti nada além de uma quietude, uma clareza em brasa. Ele pensava ter me despido de todo o poder. O que não percebeu foi o envelope creme, repousando discreto no meu colo. Dentro dele, não havia vingança. Havia a verdade. Paciente, precisa e muito mais afiada do que o amor jamais fora. Meu nome é Joana Castro, e aquele foi o momento em que parei de acreditar que o silêncio significava fraqueza. O Tribunal de Família de Boston tinha um cheiro de papel envelhecido e café forte. A luz de outubro invadia as janelas altas em feixes cinzentos e tênues, como se tivessem drenado a cor da sala. Eu estava rígida na cadeira da requerente, meus dedos apertados na ponta do envelope que pesava no meu colo. Ninguém ousava me encarar, preferiam o espetáculo. Do outro lado da mesa, Christian se levantou. Impecável, sereno, o tipo de homem que faz um tribunal parecer um auditório. Ele sorriu. Aquele sorriso ensaiado, o mesmo que me convencera de que ele entendia de lealdade e sutilezas. Agora, parecia uma moeda sendo jogada numa jarra, deliberado e audível. Excelentíssima juíza, ele começou, a voz calculada, do tipo que preenche manchetes. Acredito ter o direito de viver confortavelmente da fortuna da minha esposa. Eu sustentei toda a carreira dela. Murmúrios ecoaram pelas bancadas. Um repórter ajeitou a caneta. Ele me olhou então, e o olhar dizia tudo o que suas palavras tentavam esconder, viu só? Sou esperto, não sou? Deixei-o à vontade. Deixei-o fazer seu número. A juíza Reis, com o cabelo prateado preso em um coque austero e uma expressão indecifrável, observava nós dois. Quando ela me perguntou se eu desejava falar, a questão pairou no ar como um desafio. Balancei a cabeça. Ainda não, Excelência. O silêncio se instalou, tornando audível até o arranhar de uma caneta. Christian continuou, com grandes gestos, referências à contribuição, à parceria, à devoção sacrificial. Cada frase era calculada para arrancar simpatia e, no mesmo fôlego, garantir-lhe a posse. Eu ouvia, contando as pequenas e banais mentiras. Ele não tinha ideia de que a argumentação que estava construindo seria a mesma que o desfaria. 3 anos antes, eu o conheci em uma conferência de direito financeiro, poucas semanas após a morte do meu pai. Eu estava lutando para manter a Castro Properties de pé em meio a intermináveis disputas de herança, quando ele surgiu. Calmo, confiante, e sabendo muito mais do que deveria. Você é a pessoa que reestruturou o portfólio da Castro depois da morte do seu pai, certo? Foi uma atitude ousada, ele disse. Ele conhecia cada número, cada cláusula do nosso fundo, cada medo que eu tentava esconder por trás dos balancetes. Conversamos até a equipe apagar as luzes. Pela primeira vez em meses, senti-me vista. Ele me levou para jantar, enviou flores ao meu escritório com um cartão dedicado à mulher que construiu seu próprio império. Não era romance, ou era validação. E eu, ingenuamente, confundi isso com amor. 3 meses depois, ele apareceu com um contrato de consultoria legal para proteger a empresa. Falava com tanta precisão, identificando os mesmos pontos fracos que eu havia confessado a ele durante nossos jantares. Assinei, convicta de que tinha encontrado um aliado. Mais tarde, descobri que ele havia trabalhado para o escritório rival que tentou comprar nossa maior propriedade enquanto meu pai estava no leito de morte. Eu deveria ter me afastado. Mas, quando a solidão se arrasta por tempo demais, até a manipulação pode parecer segurança. Depois do casamento, ele disse que modernizaria tudo: casa, contas, futuro. Eu o deixei. Semanas depois,
uma carta do banco confirmava que 22% da Castro Properties havia sido transferida para a Greyline Ventures. Eu nunca assinei nada. Deve ter esquecido, querida, ele disse, sorrindo. Mas eu não havia esquecido. Verifiquei o arquivo. Minha assinatura estava lá, perfeita. Metadados, porém, mostravam que o documento foi criado 2 semanas após a data que constava no registro. O escritório de advocacia me alertou, estava perfeito demais uma assinatura digitalizada, não humana. Vi quem fez o upload. Christian Castro. Ele alegou não se lembrar. Naquela noite, tranquei a porta do meu escritório pela primeira vez, copiei cada arquivo para um USB privado e aceitei a verdade. O homem com quem me casei não estava me ajudando a proteger meu legado. Ele estava reescrevendo-o. Eu não dormia direito há dias. A risada dele em uma festa recente ecoava em minha mente. Após 2 semanas de silêncio atormentador, liguei para Soraya Gomes, uma auditora discreta, mas implacável, do tipo que faz os números confessarem. Investigue a Greyline Ventures, pedi, tomando cuidado de não me explicar demais. Seja o mais discreta possível. 3 dias depois, ela se sentou à minha frente com uma pilha de pastas e um olhar que gelaria a sala. Joana, ela disse, a Greyline é vazia. Sem funcionários, sem folha de pagamento, sem atividade fiscal. Apenas transferências. Seu dinheiro. Quanto? 2.700.000, desviados através de 4 contas. Todas levando de volta para Christian Castro. Minha garganta se fechou. Soraya deslizou um e-mail em minha direção. Preparar condições de venda assim que eu controlar a maioria das ações. Tudo se encaixou, a conversa sobre otimização fiscal, os sorrisos gentis, a lógica calma. Ele não estava administrando nossa riqueza. Ele estava se posicionando para roubá-la. Copiei tudo para um novo USB, observando o meu reflexo na tela do laptop. A mulher me encarando não era aquela que confundira manipulação com cuidado. Ela estava pronta para lutar com precisão, não com emoção. 1 mês depois, ele insistiu em uma festa de 10 anos de aniversário no Fairmont Copley. Os lustres de cristal estilhaçavam a luz no salão enquanto ele erguia a taça. A minha esposa brilhante, ele anunciou, e a nós, em breve coproprietários da Castro Properties. O aplauso veio em seguida. Meu pulso batia mais alto que o tilintar dos copos. Depois, Juliano Ferraz, antigo conselheiro do meu pai, me puxou para o lado. Você tem certeza de que sabe tudo sobre Christian? Por quê? Eu representei a ex-mulher dele há 10 anos. Ela perdeu tudo. Ele falsificou o consentimento dela em um fundo. De volta para casa, abriu os arquivos estaduais. O nome dele apareceu sob uma manchete. Viúva de advogado imobiliário acusa marido de transferências fraudulentas. Ano: 2013. O mesmo rosto, o mesmo sorriso. Eu rotulei meu USB. Prova 1, Greyline. Prova 2, e-mails. Prova 3, artigo 2013. Se ele transformou o amor em uma transação, eu transformaria a justiça em um contrato. Entrei no Federal Plaza numa segunda-feira, carregando um envelope creme, robusto com cópias dos arquivos da Greyline. A sala tinha cheiro de cloro e burocracia. Paulo sentou-se atrás de uma pequena mesa, as mãos cruzadas, com o rosto de quem já viu mentiras demais para se surpreender. Senhora Castro, o nome do seu marido já surgiu antes, ele disse, com a voz inexpressiva. Não por fraude. Por consultoria. Ele é esperto, mas esperto não significa intocável. Entreguei-lhe o contrato. Ele ajeitou os óculos, rolou a tela e beliscou a ponta do nariz. Vê isso? Os metadados indicam que foi criado há 6 meses, editado há 3 semanas. Não em 2021, como alega a assinatura. Podemos usar isso? Perguntei. Ainda não, Paulo respondeu. Ele precisa usar o documento em juízo. Aí sim, configura a intenção de fraude. Um arrepio me percorreu com a implicação. Uma justiça que dependia de uma armadilha.
Poucos dias depois, ele voltou com outro arquivo. Ele entrou com uma petição preliminar por diferenças irreconciliáveis. Menciona o acordo pré-nupcial que você supostamente não assinou. Ele está muito confiante. Então, Paulo me mostrou o e-mail recuperado. Assim que o divórcio for protocolado, ela não terá tempo de impedir a liquidação. Paulo me encarou. Você vai deixá-lo pensar que está ganhando? Pensei nas crianças aprendendo a andar de bicicleta na praça, mãos pequenas firmando o guidão. Sorri. Ele sempre amou se ouvir falar. Eu vou dar a ele uma plateia. De volta a Castro Properties, abri o cofre antigo do meu pai e encontrei um USB enrolado em veludo, com um bilhete escrito à mão: acordos de backup, não modificar. Meu peito apertou quando conectei. As pastas estavam intocadas. Acordos de parceria originais de 2019 a 2022. Metadados completos. Abri o PDF do acordo e, no registro de edição, encontrei, editado por Christian Castros Legal. Modificado em 3 de fevereiro de 2023. Enviei uma cópia criptografada para Paulo. Ele me ligou naquela noite, com um raro tom de entusiasmo na voz. Nós o pegamos. O registro da assinatura contém um RAS único de um software que só foi lançado em 2023. Ouro forense. Ele me instruiu a demonstrar fraqueza. Ele precisa se sentir seguro. Deixe-o pensar que você está despreparada. 3 dias depois, Christian entrou com uma pasta grossa. Decidi entrar com o pedido, Bernie, ele disse, colocando-a sobre a mesa. Você me agradecerá um dia por tornar isso limpo. Você já preparou suas provas? Perguntei. Claro, ele respondeu, sorrindo como se o mundo lhe pertencesse. Quando ele saiu, imprimi os laudos forenses, as páginas de metadados e a autorização do FBI. Coloquei tudo em um novo envelope na gaveta e escrevi na frente, simples e direto para a juíza Reis. Para ser aberto na hora certa. Na manhã de segunda-feira, Boston estava sob um céu cinzento e opaco. A chuva sussurrava nas escadas de granito do tribunal. A sala de audiências estava lotada, repórteres, curiosos, cochichos circulando entre os bancos de madeira. Sentei-me na primeira fila, o envelope creme nas mãos como um batimento cardíaco silencioso. Às vezes, a justiça não é barulhenta, ela espera em silêncio. Christian entrou com a confiança que só o engano pode polir. Terno cinza, gravata de seda vermelha, as mãos nos bolsos. Sorriu para as câmeras como se fosse sua volta olímpica. Excelentíssima juíza, começou seu advogado, com a voz ensaiada. Meu cliente tem sido um marido e conselheiro dedicado. Apresentaremos provas de que a senhora Castro jamais assinou o acordo pré-nupcial. Consequentemente, todos os bens comuns devem ser divididos igualmente. A juíza Reis assentiu. Prossiga. Christian se levantou, pigarreando, já saboreando o som da própria voz. Por anos, ele começou, eu sustentei minha esposa enquanto ela administrava a empresa do falecido pai. Ela herdou tudo, a casa, a fortuna, o legado. Eu fui quem lhe deu equilíbrio, credibilidade, companhia. Peço apenas para viver com conforto daquilo que construímos juntos. Risos contidos pipocaram, rapidamente abafados. Uma câmera clicou. Ele se virou para mim, os olhos faiscando. Joana, você me deve isso, não deve? Eu não pisquei. Vê-lo era como assistir novamente a um filme em que o vilão ainda não sabe que o final já foi escrito. Ele ergueu a pasta grossa. Excelência, tenho o documento original aqui. Entregou à juíza com graça teatral. Ela ajeitou os óculos, folheando as páginas com as sobrancelhas franzidas. Avistei Paulo na última fila. Ele me deu um único aceno deliberado. Era a hora. Levantei-me. Excelência, posso me aproximar da bancada? Pode. Coloquei meu envelope ao lado da pasta de Christian. Gostaria que a senhora verificasse a data e a composição da tinta utilizada nos documentos apresentados pelo Sr. Castro. Uma onda de surpresa percorreu a sala. A juíza Reis ergueu uma sobrancelha. Continue.
A caneta digital usada para a assinatura dele só foi lançada em 2023, declarei, com a voz firme. O contrato que ele apresentou está datado de 2021. O silêncio foi cortante, suspenso. A juíza se virou para o laudo forense que eu fornecera, carimbado com o selo do FBI. Ela leu por um momento, os lábios tremendo, e então, inesperadamente, ela riu. Uma risada límpida e genuína, que ecoou pela sala como um sino. Senhor Castro, ela disse, ainda sorrindo. O senhor está pedindo a este tribunal que acredite que assinou um documento 2 anos antes de a caneta que o senhor usou sequer existir. Christian congelou, o sangue escoando do seu rosto. Isso é impossível. Ela falsificou. Ela armou para mim. A juíza Reis baixou os óculos. Seu tom era calmo, medido. Não, senhor Castro. O senhor armou para si mesmo. Uma onda de murmúrios varreu o tribunal. Christian bateu a mão na mesa, um som oco e desesperado. 2 seguranças se adiantaram antes que ele pudesse sequer respirar novamente. Encontrei o olhar dele. Minha voz era pouco mais que um sussurro. Eu lhe disse uma vez, Christian. O silêncio pode ser poderoso. A luz do sol invadiu as janelas altas, atingindo o envelope aberto na bancada. Pela primeira vez, vi a justiça não como algo ruidoso ou distante, mas como algo real, palpável e, finalmente, meu. No momento em que o martelo bateu, a sala se desfez em caos. Vozes, flashes de câmeras, o arrastar de sapatos no mármore. 2 oficiais seguraram os braços de Christian, conduzindo-o em direção à porta lateral. Ele não resistiu, apenas encarava o chão, o grisalho do seu cabelo acentuado pela luz fria. Para um homem que acreditava que o silêncio era submissão, ele finalmente entendia o seu peso. Os repórteres avançaram, gritando o nome dele, mas eu permaneci sentada. Eu não estava observando o homem ser escoltado. Eu estava observando a sombra de quem eu costumava ser se afastar com ele. Paulo atravessou a confusão, calmo como sempre. Ele me entregou um papel dobrado, carimbado com o selo federal. O FBI vai indiciá-lo por falsificação, fraude e tentativa de apropriação indébita de ativos, ele disse. Ele está acabado. Assenti. Eles vão encontrar outras vítimas? Ele suspirou. Já encontramos. 2 casos anteriores, o mesmo padrão, mulheres diferentes. Ele enfrentará tempo de prisão federal. Um sopro silencioso me deixou, não de triunfo, mas de alívio. Uma lufada suave, com cheiro fraco de chuva e pedra, vinda da janela aberta, o tipo de ar que segue uma tempestade. A voz da juíza Reis cortou o ruído. Todas as reivindicações de bens conjugais do Sr. Castro estão rejeitadas. A Sra. Castro retém a propriedade total da Castro Properties, e este tribunal concede indenização por danos morais e despesas legais. O martelo bateu mais uma vez. Aquele som, 3 golpes precisos, foi o encerramento mais limpo que eu já havia escutado. A imprensa se voltou para mim enquanto os guardas empurravam Christian pela porta. Senhora Castro, alguém gritou, qual é a sensação de vencer? Olhei diretamente para as lentes das câmeras, sentindo a pergunta pousar pesada. Não parece uma vitória, eu disse. Parece a correção de um erro que nunca deveria ter sido cometido. Por um instante, ninguém disse nada. Em seguida, canetas rabiscaram e obturadores dispararam, mas eu já havia me virado. Do lado de fora do tribunal, Soraya Gomes me esperava sob o arco de pedra, o casaco abotoado até o queixo. Ela sorriu ao me ver. Você realmente conseguiu. Balancei a cabeça. Não, a verdade conseguiu. Ela inclinou a cabeça, os olhos ternos. E é por isso que é lindo. O carro parou, preto e silencioso. Entrei, a porta se fechando com um baque suave e final. Enquanto percorríamos Beacon Hill, o sol irrompeu por entre as nuvens, lançando um dourado quente sobre as fachadas de tijolos. Pela primeira vez em anos, Boston parecia ter revivido. Olhei para a janela, observando o reflexo da mulher que me encarava.
Ela não era a esposa que evitava o confronto, nem a filha com medo de decepcionar um legado. Seus olhos estavam firmes, límpidos. A cidade passava em borrões, o tribunal diminuía atrás de mim, o passado se esvaindo na distância. Pressionei a ponta dos dedos contra o envelope no meu colo, o mesmo que outrora tremera em minhas mãos. A justiça não grita, pensei. Ela sussurra. E hoje, finalmente a ouvi. 6 meses depois, a cidade parecia diferente, mais silenciosa, de alguma forma mais limpa. Meu escritório na recém-formada Fundação Castro para a Verdade Financeira cheirava a tinta fresca e possibilidade. As paredes eram de um creme suave. As amplas janelas davam para o Boston Public Garden, onde o sol de inverno se derramava como uma bênção silenciosa sobre a grama. Pela primeira vez em anos, não havia mais ninguém para me enganar. Um único envelope estava sobre a minha mesa, branco, fino, endereçado em uma caligrafia que eu conhecia muito bem. A letra de Christian, caprichada como sempre, a arrogância evidente até na tinta. Olhei para ela por um longo momento antes de quebrar o selo. Joana, eu só queria viver da sua fortuna. Christian. Sem desculpas, sem pedidos de perdão. Apenas uma confissão nua. Sorri, não com malícia, mas com algo próximo da piedade. Pelo menos uma vez, ele conseguiu dizer a verdade. Dobrei a carta com cuidado e a guardei na primeira gaveta, ao lado da minha aliança. A joia que eu havia tirado na noite em que as mentiras se tornaram inegáveis. E agora, eu disse suavemente. Você está vivendo dos meus impostos. Lá fora, os sinos da igreja começaram a tocar, o som flutuando sobre o como. A luz da tarde entrava pela janela, tocando uma fotografia antiga na parede. Meu pai e eu, em frente à placa original da Castro Properties, no dia em que cortamos a fita juntos. A mão dele repousava no meu ombro, os olhos orgulhosos e convictos. Ele costumava me dizer, riqueza significa responsabilidade. Por anos, pensei que ele se referia a dinheiro. Hoje, entendi que ele se referia à verdade. Porque a riqueza construída sobre o engano nunca é realmente só para manter. E a justiça, quando conquistada, carrega seu próprio peso silencioso. Voltei-me para a minha mesa. O laptop zumbia suavemente. Uma nova ficha de caso brilhava na tela. Clary Mendes, 49 anos, Maine. Marido transferiu terras agrícolas para seu nome exclusivo antes do divórcio. Estudei o resumo, sentindo a familiar tensão em meu peito. Não era raiva, mas propósito. Tudo bem, murmurei, abrindo a pasta. Vamos começar com o caso dela. No silêncio que se seguiu, o relógio do escritório ticava firmemente, o som misturando-se ao leve zumbido da cidade lá fora. Em algum lugar lá embaixo, crianças riam, um sino de bonde tocava, e o mundo continuava, indiferente, mas de alguma forma mais leve. Peguei uma caneta e comecei a escrever notas na margem, cuidadosa, deliberada, da mesma forma que havia preparado minhas próprias provas, linha por linha, até que a verdade não tivesse mais onde se esconder. Quando pausei, o sol da tarde havia mudado. Ele incidia sobre a mesa, capturando a borda de outro envelope, o mesmo papel cor creme que um dia repousara na bancada do tribunal. Seu canto brilhava na luz, uma fina lâmina de ouro contra a madeira. Não o movi. Apenas o observei, como se observa algo sagrado sem ousar tocar. Ele me lembrava que a justiça não fazia barulho. Não chegava com aplausos ou vingança. Ela simplesmente esperava o momento certo para ser vista. E, às vezes, tomava a forma de um pequeno envelope, silencioso, despretensioso e brilhante o suficiente para ofuscar tudo o que tentará ser enterrado. Obrigada por ouvir a história da Joana. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.